Acho que a gente pode ir começando, e daí quem for entrando vai chegando assim no começo da nossa conversa, né? Então, boa tarde, gente. Bom final de tarde. Não sei se alguém aqui já tinha participado de uma hora e tal, que geralmente era a Bia quem apresentava, mas hoje está sendo eu. Nosso convidado, então, é o Vinícius, que é mentor da Wari, e ele também é analista de dados sênior. E hoje o nosso tema é Decision Intelligence, como transformar dados em estratégias eficientes. Vou passar, então, a fala para o Vinícius, que ele aqui é quem entende do assunto, né? Não, obrigado, Luísa. Deixa eu já compartilhar a tela aqui com a apresentação e a gente começa direto. Então, aqui. Boa, beleza. Então, a primeira coisa que eu queria falar, além da introdução que a Luísa deu, é que Decision Intelligence ela não é somente dados em si, né? Quando a gente fala de Decision Intelligence, a gente fala de como você transforma estratégias de dados em outras coisas que são mais abstratas. Então, só me apresentando rapidinho, ela já deu a apresentação geral, mas eu trabalho com inteligência de dados e ciência de dados há uns 2 anos, mais ou menos, em empresas de fora. Hoje, na Collage, eu trabalho com dados de mercado, então fazendo recomendações de estratégia de marca e posicionamento de mercado para algumas marcas da Fortune 500. Então, elas vêm com um problema, por exemplo, de que algum aspecto da audiência deles está falhando ou eles querem chegar em alguma parte da audiência específica. E o meu trabalho é minerar todos os dados demográficos, culturais e dizer como deveria ser o approach deles para conquistar aquela parte da audiência que eles querem. Eu também estou produzindo conteúdo há uns 6 meses, mais ou menos. Eu posto direto no LinkedIn algumas dicas relacionadas a dados e tudo mais. Tenho a minha newsletter que chama Decoding Decision Intelligence, que é para falar disso que a gente vai falar hoje, inclusive. E também estou com a mentoria na Awari. Geralmente o pessoal me busca para falar como migrar para dados de outras carreiras, porque eu também não venho de engenharia, então eu não venho da formação natural que o pessoal de dados trabalha. Então, a maioria dos mentores, eles vêm para mim com essa dúvida. Então, é mais ou menos isso que eu estou fazendo hoje. Agora, entrando em inteligência de decisões, o que é esse conceito, né? Ela é uma área nova, ela não existia até pouco tempo atrás. Foi criada por duas pessoas, que é a Dr. Lauren Pratt e a Cassie Kozyrkov. A Cassie Kozyrkov, ela é, hoje em dia, a Chief of Decision Intelligence da Google. Então, ela, além de criar a área, ela implementou essa área dentro da Google. E a Lauren Pratt, ela é professora de Harvard e de Brown também nos Estados Unidos. E ela leciona isso na parte mais acadêmica. Então, você tem esses dois lados. Só que Decision Intelligence, ela consegue ser abrangente desse jeito, porque ela não é uma área de especialização técnica, ela é uma área de especialização teórica. O que isso quer dizer? Que ao invés dela pegar Data Science e você, por exemplo, se especializar em inteligência artificial, o que ela faz é, beleza, vamos pensar em dados, mas pensar no aspecto abstrato em volta de dados que pode afetar essa informação que eu tenho. Então, nisso entra, por exemplo, ciências sociais, teoria de decisões, gestão de negócios e gerenciamento de projetos. Entra tudo isso porque o final de Decision Intelligence não é dados, é tomar decisões melhores. Não importa com o que você precise suprir a sua lógica, o seu pensamento. Beleza? Então, essa é a primeira afirmação que eu acho importante ter na cabeça, que isso não é falando de dados, tá? Então, dados é um instrumento para uma decisão em Decision Intelligence. Dados não é o objetivo final. Por isso que eu acabo, tem algum dos textos da newsletter que eu falo bastante disso, que eu não gosto do termo data-driven, por exemplo, que o pessoal usa muito em dados, né? Então, não, a gente tem que ter um negócio data-driven, uma estratégia data-driven, e eu acho que isso é falso. Isso não deveria acontecer, porque se você deixa a sua decisão ser tomada pelos dados, você limita ela a um viés só. Então, é um pouquinho disso que a gente vai estar falando hoje. E eu acho legal pensar também que Decision Intelligence, como ela é um aspecto mais teórico que técnico, você começa a englobar fatores de decisão comportamental. Então, você começa a pensar não somente na decisão em si, mas também em quem é o decision maker. E é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui.
Então, primeiro definindo o que é uma decisão, né? Uma decisão, de modo direto, assim, ela é uma escolha. Então, você tem várias opções e você toma uma escolha e você vai com aquela escolha. Agora, qual que é a questão aqui dentro? Muita gente considera que uma decisão foi tomada quando eles abrem, por exemplo, um piloto para solucionar um problema dentro do negócio. Mas isso é só uma parte da decisão, ela não é a decisão final. Porque a decisão final, ela é só quando você aposta em uma única opção e coloca as suas fichas nela. Então, se você pensa num caso, por exemplo, de vendas, que você está testando ferramentas, não sei, qualquer coisa, ou você vai abrir um novo mercado. Se você ainda está experimentando, você não fez uma aposta, então você não tomou uma decisão. Isso significa que essa experimentação, que geralmente a gente faz em volta de um problema, ele se torna outro instrumento para essa decisão. Então, ele se torna parte da análise e não exatamente a decisão final. Enquanto o tomador de decisões, ele é essa pessoa que no final vai tomar a decisão. Então, não necessariamente é uma pessoa, na verdade, pode ser um grupo de pessoas, pode ser uma máquina, pode ser um monte de coisa, mas a compreensão do que é o tomador de decisões, ela é muito importante para você entender o viés que ele vai ter. Então, se você tem um tomador de decisões, por exemplo, que é uma máquina, você sabe que ela vai ter o viés só dos dados históricos que ela tem. Se o tomador de decisões é um diretor, você vai saber que ele tem uma visão mais aberta da companhia. Só que se o tomador de decisão é um coordenador, por exemplo, você tem que saber, na sua cabeça, como pessoa que trabalha com isso e que trabalha com dados, que a decisão dele vai ser limitada pela visão de mundo que ele tem e pela falta de informação que ele tem do contexto geral da empresa ou do mercado que ele trabalha. Então, eu sei que soa muito complicado, mas na hora do dia a dia não é tão complexo assim, porque é simplesmente pensar em eu tenho várias opções e a pessoa que vai tomar a decisão ou a entidade, ela vai escolher uma dessas opções. Como eu faço para que a opção que ela escolha seja a melhor possível? É isso que é inteligência de decisões. É você pensar no contexto inteiro da decisão e não só na análise de dados para chegar numa hipótese final. Então, aqui tem essa frasezinha, inclusive, do artigo, que é que uma decisão é o produto da avaliação do que é importante e relevante para um problema. Então, você elabora os objetivos que você tem com um problema e as metas, não sei, qualquer coisa, e você compara com o que você precisa gastar ou abdicar para chegar nesse resultado. Faz sentido? E isso é uma frase que eu acho muito poderosa da Cassie Kozyrkov, que fala muito sobre essa matéria, por assim dizer, que é por meio das decisões que a gente afeta o mundo. Então, a pessoa que trabalha com dados, ela tem que pensar que a análise que ela está fazendo não é para você entregar e acabou. A análise que ela está fazendo é para você mudar alguma coisa no contexto que você tem. Então, esse é o poder de você trabalhar com essa área e você conseguir desenvolver esse tipo de modelo. Beleza? Então, falando um pouquinho dessas decisões em si, que a gente já comentou, eu queria comentar um pouco sobre como é a análise de decisões. Isso não é inteligência de decisões, isso é algo bem mais antigo, é algo que existe, sei lá, desde os anos 1930, 40, não sei, alguma coisa assim, porque isso é uma prática muito, muito comum em mercado financeiro. E o que é uma análise de decisões? Ela é quando você tenta calcular matematicamente quanto que é o risco de uma decisão versus o que você pode ganhar com ela. Então, o pessoal que trabalha com trading, que trabalha com um monte de coisa assim, eles avaliam muito quanto é o resultado esperado que você pode ter de uma decisão X. Uma outra área que trabalha muito com isso, que eu particularmente gosto muito, chama teoria dos jogos. Então, você cria um contexto de jogadores dentro de uma decisão, e teoria dos jogos, só para contexto, não é desenvolvimento de jogos, é uma teoria comportamental que é muito estudada dentro da estatística, que é basicamente você pensar em uma decisão, eu tenho pessoas ou entidades com poder decisório, e cada entidade que tem um poder decisório, ela tem opções N. E dentro dessas opções N, ela vai ter resultados, sei lá, N de novo. Então, como é a relação dessa decisão que ela tem com o resultado? E aí você consegue tentar calcular matematicamente qual é a melhor tomada de decisões possível. Porque você faz isso num modelo binário, mas eu não vou entrar muito nos termos técnicos,
porque a intenção é você mapear tudo que pode acontecer a partir daquela decisão pequena e você pensar em como que eu faço para que no final eu tenha o melhor resultado com o menor custo. Basicamente isso que é o objetivo de análise de decisões. E dentro desse contexto, você tem muito uma metodologia um pouco filosófica, assim, que aí você entra na parte comportamental também, que é, por exemplo, se eu tenho uma decisão que é tomada por uma entidade que é um diretor, como eu posso esperar que o viés dele como diretor vai afetar o processo decisório? Às vezes ele está brigado com o diretor da outra área que faz parte do trade-off que eu tenho nessa decisão. Então, por um viés comportamental, ele pode afetar uma decisão que deveria ser boa e vai ser ruim. Então, é você pensar nesses casos mais também comportamentais e da pessoa e da organização, e não somente confiar nos dados, sabe? Então, o conceito de trade-off, ele é basicamente isso que a gente está falando de quanto que eu vou ganhar no final com base no que eu tenho de custo. E se você usa só dados para fazer isso, você cai sempre num ciclo que você sempre vai ficar na média. Então, se você tomar 10 decisões, é muito provável que você não vai acertar as 10, porque você está se baseando somente na estatística e nos dados. Então, quando você combina análise de decisões com inteligência de decisões, aí sim você começa a pensar e tentar prever o que pode acontecer baseado nesses modelos não necessariamente matemáticos. Geralmente, para tomar esse tipo de decisão e análise de decisões, eles usam isso daqui que chama axioma da utilidade esperada. É um modelinho matemático que no final é bem simples, que é basicamente tudo que você tem de probabilidade de acontecimento de uma decisão é ponderado pelo valor que ela tem. E aí, a que tiver um score maior no final, ela é, teoricamente, a melhor a ser tomada do ponto de vista de teoria dos jogos. Faz sentido? E isso é muito importante porque em um modelo de inteligência de decisões, a ideia é fazer esse tipo de coisa, mas não só para os dados. É você botar na ponta do lápis isso que a gente está falando, não só para os dados que você tem, mas também para quanto que o meu dado vale em comparação à experiência dessa pessoa. Ou quanto que o meu dado vale em comparação à tendência de mercado que uma revista grande dessa indústria publicou, por exemplo. Então, é você pensar em fazer esse tipo de análise de trade-off, não somente com a informação interna que você tem, mas também os fatores externos. Faz sentido? Um exemplo que eu gosto de dar, que eu gosto de dar aqui, que eu sempre falo nas mentorias, inclusive, é que eu passei por uma situação com uma diretora, que eu era consultor interno dela, ela era diretora de vendas, e eu tinha uma barreira, a primeira barreira que eu tive com ela é que com ela eu só tinha que falar em espanhol. E então eu já trabalhava em espanhol, mas ter que só falar em espanhol 100% e não usar nenhum termo em inglês, que é a língua que eu já estou mais acostumado a trabalhar, foi muito difícil. Mas além dessa barreira, eu tinha a barreira de que ela nunca prestava atenção no que eu estava falando e eu nunca conseguia fazer ela comprar as ideias que eu tinha. E aí todo o trabalho que eu fazia em um projeto para entregar ou tudo mais era em vão porque ela simplesmente não recebia. Só que o que você começa a pensar de uma perspectiva de inteligência de decisões? Beleza, eu preciso tomar a melhor decisão. Se ela não está tomando porque ela não está aceitando o meu trabalho, eu preciso mudar o jeito que eu estou entregando para que no final ela aceite, certo? Então, essa é na cabeça, né, no mundo ideal. E aí, o que você consegue começar a pensar com base em outros parâmetros de trade-off é, por exemplo, eu sei que ela sempre no começo do mês vai estar preocupada com a expectativa de vendas do mês, porque ela é diretora de vendas. E na última semana do mês, ela vai estar preocupada com o fechamento do mês, com o faturamento. Então você começa a pensar, beleza, então vale a pena eu lidar com o estresse que ela vai ter na primeira semana e na quarta semana? Talvez sim, talvez não. Depende da urgência. E então você começa a englobar aspectos comportamentais na decisão que, em teoria, deveria vir a partir dos dados. Então, eu vou voltar para esse exemplo já já. Então, vamos falar um pouquinho de quais são os aspectos que tem em inteligência de decisões. Primeiro, você tem os aspectos quantitativos, que são os mais fáceis de visualizar, que é o que a gente estava falando. Então, você tem estatística, econometria,
amostragem. Então, por exemplo, se eu estou tomando uma decisão com base em demografia, quanto é o percentual da minha amostragem que eu tenho baseado na população que eu quero falar sobre, sabe? Qual é a correlação dos dados que eu tenho com relação ao problema? E isso está muito relacionado à ciência de dados. Então, é aqui que você vai começar a pensar em modelos de aprendizado de máquina, inteligência artificial, regressões para correlação entre as métricas, modelagem de decisões, o que são as decisões e tudo mais. Não vou entrar em muitos termos técnicos, mas mais para frente a gente tem alguns exemplos disso. E aí você entra na parte mais abstrata, que são os aspectos qualitativos. Então, aqui a gente volta, por exemplo, que é pensando no tomador de decisão que a gente viu lá no início. Qual é a demografia que ele tem? Então, ele é dessa idade, desse gênero, nesse lugar, nesse país, com essa cultura. Qual é o planejamento principal que essa pessoa tem? Então, será que essa pessoa, ou esse tomador de decisão, que pode ser uma entidade, ela está focada em um objetivo específico? Ou ela não está focada? Ou ela está focada em resolver um problema que está ferrando tudo e ela não está nem aí para os objetivos agora? Então, é pensar também em qual é o planejamento do tomador de decisão para você conseguir apresentar melhor a sua informação e a sua análise. E nisso entram também as teorias comportamentais, do mesmo jeito que ciência de dados está relacionado a aspectos qualitativos, a quantitativos, os qualitativos estão relacionados a teorias comportamentais. Então, você pensa em quais são os hábitos desse tomador de decisão, qual é o consumo que ele tem, quais são os padrões que eu consigo ver nele. Isso eu estou falando para o tomador de decisão, mas pode se aplicar para o problema também. Vamos supor que você está trabalhando, é um problema muito comum que eu trabalho, que é audiência, por exemplo. Então, pensando numa audiência de marketing, de campanha de marketing, por exemplo, qual é o padrão de consumo daquela audiência que eu estou tentando chegar? Eu não tenho esse dado, beleza, mas a gente sempre tem pesquisas feitas por outras empresas que a gente pode tomar como uma vantagem, sabe? Então, é isso que é pensar em outros aspectos que não sejam os dados normais para tomar decisões. E voltando no exemplo que a gente estava falando antes, os aspectos qualitativos entram no comportamento. Então, a gente já sabia, quantitativamente, que na primeira e quarta semana ela estava estressada. Agora, pensando nos hábitos dela, sei lá, eu percebi que ela sempre se dava melhor e aceitava a ideia de gente que era muito amigo dela. Então, sei lá, líderes das áreas que eram amigos pessoais dela. Então, talvez uma estratégia boa seja você se aproximar da pessoa, perguntar da vida, tentar virar amigo, alguma coisa assim, porque você vai ter um buy-in melhor, então você vai ter uma compra das suas ideias melhor. Isso não é necessariamente manipulação, isso é business no geral, sabe? É muito normal que isso aconteça nas corporações, mas é você pensar em, eu preciso resolver esse problema. Qual é o caminho óptimo que eu vou resolver esse problema? É virando amigo dessa pessoa, então beleza. E para eu conseguir isso, você pensa também, então qual é a característica que essa pessoa tem como um hábito, que nem a gente está vendo aqui. E aí, nesse caso dela, eu tinha percebido que ela tinha um hábito de passar muito tempo com o filho dela, e ela era, como a maioria das mães, ela era apaixonada pelo filho. Então eu percebia que toda vez que ela voltava de um tempo com o filho dela, ela estava mais aberta a ideias e a negociação. Então eu tinha uma regrinha interna na minha cabeça que é que se eu tivesse que entregar algo para ela, era sempre na segunda ou terceira semana do mês, para não pegar os picos de estresse, sempre de manhã, porque ela era uma pessoa que acordava de manhã, e geralmente no primeiro ou segundo dia da semana, ou seja, segunda e terça, porque ela tinha passado o final de semana com o filho. Então é um exemplo de como você pode pensar em aspectos comportamentais das pessoas e dos tomadores de decisão para tentar criar um caminho mais fácil para que você consiga fazer o seu trabalho, sabe? Então, a gente falou um pouquinho da parte qualitativa e eu queria entrar um pouquinho também na quantitativa com alguns exemplos, que eu acho que um fácil de visualizar para todo mundo é a parte de recomendações da Netflix, né? Então, aquilo não é um modelo de ciência de decisões, não é. Aquilo é simplesmente um modelo de recomendação. Mas, no final, aquele modelo de recomendação ele está sendo usado para influenciar a decisão que você vai tomar no seu dia a dia. Então, uma forma que você pode pensar
em transformar esse modelo de recomendações em um modelo de decisões é que ao invés dele te recomendar os filmes, ele iria simplesmente escolher um filme para você e botar para você assistir. Essa é a diferença de um modelo de ciência de dados normal para um modelo de inteligência de decisões. Porque com o modelo de inteligência de decisões, ele já fez todo o peso de o que é importante para você, e ao invés dele sugerir opções, ele sugere as opções para ele mesmo, e ele mesmo toma a decisão. E a vantagem que você tem disso é de você deixar os negócios muito mais rápidos. Então, se você tem decisões pequenas que precisam ser tomadas em alguns times específicos de uma companhia, esse tipo de modelo pode substituir esse trabalho mais manual. Faz sentido? Então, aqui a gente tem alguns aspectos desse tipo de matéria. Então, algumas perguntas que a gente pode pensar em áreas diferentes por exemplo, como definir critérios de decisão e métricas adequadas. Ou então, se você pensa no lado psicológico, como as emoções e os vieses das pessoas vão influenciar a tomada de decisão. E aqui entra, por exemplo, a teoria dos jogos que eu estava mencionando. Então, como otimizar os resultados que eu tenho para uma decisão em grupo. Esse de design também eu acho muito interessante, porque eu acabei passando por ele na colagem, inclusive, que é como o jeito que a informação é apresentada, ou as restrições que eu ponho para a informação, afetam a decisão. Então, um exemplo a gente roda muita pesquisa de campo, e algumas das pesquisas têm nomes de marca. Então, se eu pergunto para a pessoa, qual é a marca que você mais gosta dessas 5, certo? Ela vai provavelmente tomar uma decisão, ok. Agora, se eu coloque um ranking dessas marcas, e eu tenho 50 marcas. A hora que ela chegar na metade, ela já vai estar com preguiça, ela não vai fazer direito. Então, você tem que pensar também em como você apresenta esse tipo de informação para que, quando retorne para você, ela seja confiável. Faz sentido? Então, isso acontece muito em empresas menores, em startups também, que é o caso de, por exemplo, se você tem um time de vendas que às vezes não está acostumado a trabalhar com CRM, a pessoa ela não vai preencher direito. E não adianta forçar, ela não vai preencher direito se o processo não for bem feito. Então, é capaz de aquele dado que você está usando para tomar as decisões mais estratégicas da empresa, ele ser contaminado. E se ele está contaminado e com muito viés, você vai tomar uma decisão errada. Então, é aí que entra inteligência de decisões, que se você está num momento de startup pequena, por exemplo, será que vale a pena tomar decisão com base nos dados que você tem? Ou é melhor pegar exemplos e benchmark de mercado, outras empresas parecidas, outras empresas do mesmo ramo, que já tomaram essa decisão antes e se basear na decisão deles. Entendeu? Então, isso é inteligência de decisões, você pensar em quais são os fatores externos e internos que eu tenho que podem influenciar na decisão que eu estou tomando. Então, não tem uma resposta certa, mas o que eu posso, não vou garantir, mas eu digo que 90% dos casos, os dados eles não vão te apresentar a decisão correta. Eles vão te apresentar um caminho para você descobrir a decisão correta. E é por isso que lá no começo eu falei que eu não gosto do termo data-driven, e a proposta que tem muitos textos de inteligência de decisões é que ao invés de ser data-driven, isso deveria ser data-oriented, que é orientado a dados e não dirigido ou guiado por dados. Porque o dado deve ser um guia para você chegar na decisão final. Ele não deve ser a maneira de você tomar a decisão. Faz sentido? Então, passando um pouquinho aqui, a gente tem esse resumo que eu acho que é bem, sei lá, ele mostra bem que a inteligência de decisão ela é simplesmente fazer uma escolha boa depois de você pensar em vários métodos teóricos de como tomar decisão. Então, se eu pensei no método, não sei, comportamental, analisando o viés dos tomadores de decisão, e eu tenho uma decisão X, aí os dados me apresentaram a mesma decisão X. E aí, pesquisa de mercado me apresentou a mesma decisão X. A probabilidade de que essa decisão X é a melhor a ser tomada para esse problema, ela é muito maior do que se você tivesse feito só com dados. Então, isso é inteligência de decisões, você buscar outras alternativas de aquisição de informação que não seja necessariamente só, sei lá, fazer um modelo de ciência de dados. Faz sentido?
Então, esse é o resumo de tudo isso que a gente está falando. E para não ficar tão abstrato como eu acredito que fica até agora, eu trouxe alguns exemplos de como isso é aplicado na vida real por algumas empresas, e esse último, inclusive, eu tenho um pouquinho mais de propriedade para falar. Então, esse aqui de varejo e e-commerce, ele é muito usado para prever promoções melhores para aquela audiência e implementar elas. Eu tenho contato com algumas pessoas que eu conheço, assim, que trabalham no time de ciência de dados da Shopee, por exemplo, e eu sei que eles usam modelos de machine learning para fazer recomendação de promoções e de precificação de produtos para certas épocas do ano. Só que uma coisa que, por exemplo, aí já seria inteligente de decisões para implementar nesse modelo é como eu faço para esse modelo não só sugerir qual deveria ser o desconto para cada população em cada época do ano, mas sim aplicar ele. Faz sentido? Então é como eu integro esse modelo para ele não falar só, ó, Vinícius, você tem que tomar essa decisão, ou você tem que aplicar esse desconto, mas que ele direto vá para o site e aplique o desconto no site sem eu nem precisar fazer nada. Essa é a ideia de modelos de decisão. É que você crie uma certa automatização das decisões mais corriqueiras para que as pessoas que trabalham nessas áreas elas tenham mais tempo de se focar em problemas mais difíceis. Faz sentido? Outro exemplo aqui é aprimorar essas decisões de preço e políticas de venda. Então, acho que todo mundo já deve ter percebido ou passado por, se não, agora vai saber, que tem muita coisa em retail, em varejo no geral, Amazon, Shopee, sei lá, Mercado Livre e tudo mais, que ele tem um algoritmo dentro dele que é baseado em ações, em score. Então, o que acontece hoje é, por exemplo, se você tem um produto da AliExpress que você quer, por exemplo, e você fica clicando no produto, ou adicionando no carrinho e tirando, adicionando no carrinho e tirando, você consegue, na verdade, manipular o score para você ter mais desconto, se você sabe como ele funciona. Então, o jeito que eles fazem isso é, se você adiciona no carrinho, ele tem um valor. Se você clica mais de 3 vezes no mesmo dia, ele tem outro valor, por exemplo. Então, você pode manipular essas ações. Isso já acontece há muito tempo. Agora, a questão é, como que você faz para que esse score ele seja automaticamente calculado e não tenha que ser um humano programando qual vai ser o score para cada atividade? Aí sim você entra com a análise de decisões. Que aí você coloca pode ser uma micro inteligência artificial lá dentro, que ela vai conseguir dizer, ah, beleza, as pessoas que mais fazem clique compram mais o tipo de produto. Então isso deveria ser um fator que vai aumentar o score dessa pessoa e eu deveria mandar uma promoção em tal dia. E ela vai começar a implementar o seu sistema com esse tipo de coisa. Então é um uso que eu acho que está bem no dia a dia da gente e é algo que a gente às vezes nem pensa que são modelos de inteligência de decisões. Faz sentido? E em energia e recursos, tem um influenciador indiano, inclusive no LinkedIn, que eu acho ele genial porque ele trabalha com Decision Intelligence focado para petróleo. Então, ele cria modelos que pensam assim, ah, beleza, eu tenho essa fonte de extração. Qual é o fator do processo que mais me custa e como eu posso otimizar ele? E ele integra isso de uma maneira que ele consegue prever quando uma fonte de extração vai ter uma caída para ele mudar para outra fonte energética. Então, isso você economiza muito dinheiro, porque você está tomando a decisão antes do problema vir. Faz sentido? Então, esse é um jeito que você pode aplicar inteligência de decisões como modelagem para recursos energéticos e recursos ambientais em geral. E outra coisa que eu vejo, a própria Dr. Pratt, que foi uma das criadoras dessa área, ela faz muito mais para a parte acadêmica, né? Que ela faz estudo de quanto que é a correlação entre uma decisão de negócio que foi tomada e uma consequência energética no futuro. Porque aí, se você tem esse tipo de coisa, você consegue mapear atributos das decisões. Então, vamos supor, uma pessoa decidiu fechar uma barragem em tal lugar e isso criou um problema ambiental meses depois. Essa decisão foi tomada por X fatores e aí você começa a pesar esses fatores.
E aí, quando você pesa esses fatores, você consegue criar um modelo que diz, se eu tomar uma decisão que tem mais de esse número na pesagem dos fatores, vai dar ruim. Então, você consegue meio que calcular e prever problemas que antes você não teria como. Faz sentido? E por último, esse de marketing e mercado, que é o que o que eu mais trabalho, que é o que eu tenho mais familiaridade. Esse primeiro ponto é um exemplo de algo que eu fiz na última empresa que eu trabalhei, que era um modelo que ele pega aspectos demográficos da pessoa, então, por exemplo, cargo na empresa, título da pessoa, área que ela trabalha, então título eu digo, por exemplo, sênior, coordenador, analista, pega todos esses atributos da pessoa, pega os atributos da empresa, então, por exemplo, qual é a indústria dela, qual é o país, o tamanho, faturamento médio, um monte de coisa. E aí o modelo, ele cria por vários fatores, assim, que não querendo entrar muito nos termos técnicos, mas geralmente esse tipo de modelo é feito com algo chamado importância. Então você calcula quanto que essa característica tem de importância no resultado final. E aí o modelo no final, ele sugeria para os analistas e para os vendedores qual deveria ser a estratégia de mercado deles. Então, por exemplo, para a indústria de construção, ele falava, você tem que prospectar e ir atrás de tantos por cento da sua prospecção para essa indústria. E dentro desses tantos por cento, outros tantos por cento deveria ser para pessoas de RH. O resto para finanças, por exemplo. Então, ele te recomendava uma estratégia de mercado inteira, sem que o analista tivesse que construir tudo na mão e fazer tudo manual, como geralmente acontece. Então, isso é um jeito de você ganhar tempo primeiro, porque você economiza o tempo do analista. Você economiza dinheiro também, porque você, economizando tempo, economiza dinheiro. E você automatiza uma decisão que provavelmente vai ser menos enviesada do que a do analista. Entendeu? Então, você não está automatizando 100% dos dados, porque nesse caso, no caso desse exemplo que eu falei, o que eu tinha feito era utilizar pesos para fatores externos. Então, vamos supor, se no próximo mês você tem um feriado no país em questão, o modelo vai diminuir em X% a recomendação que ele vai ter. Porque ele sabe que o feriado vai afetar negativamente. E aí quem coloca esses pesos é você. Mas a ideia é construir esse tipo de modelo para que você consiga economizar tempo da empresa ou da organização no geral e você consiga otimizar o trabalho das pessoas que estão na área. Faz sentido? E outro exemplo de mercado é quando você consegue prever quedas de um funil de vendas ou funil de marketing, de aquisição, qualquer coisa, com ações preventivas. Então, se eu já sei que isso vai cair por todo o histórico, e aí vem a parte mais de ciência de dados, né? Quais são as decisões que eu deveria tomar para minimizar esses danos? Faz sentido? Então, o que esse modelo fazia na época, era que ele calculava, por exemplo, para uma indústria X, ela tem 90 dias desde o primeiro contato da pessoa de vendas até a venda, certo? Outra indústria, ela tem, por exemplo, 30 dias. Então, o que ela vai fazer? Se ela sabe que a indústria de 90 dias tem uma queda em março e você está hoje em janeiro, ela não vai recomendar você prospectar nada em janeiro. Ela vai recomendar você prospectar, por exemplo, em março, porque aí ela sabe que isso vai cruzar com o período de subida da indústria. E o que ela vai te recomendar prospectar em janeiro e em fevereiro é a indústria com um ciclo de vendas menor. Então, pode parecer confuso, mas no final o que ela está fazendo é pegando os atributos de comportamento dessa indústria, que você coloca os pesos e você mapeia, e ela está te recomendando o que você deveria fazer a partir daquilo. E nisso você deixa de pedir para um analista, por exemplo, ou para um representante de vendas, você deixa de pedir para ele, faz o estudo da tua indústria e monta qual vai ser a sua estratégia de mercado. Que isso é muito comum nas empresas. Porque se você tem uma inteligência de todos esses anos de mercado que você já tem, no caso, se você tiver, né? E todos esses vieses que a organização tem, às vezes essa decisão é melhor do que apostar que o julgamento do tomador de decisões vai ser melhor, entendeu? Então a gente volta para a lógica do trade-off, que é você avaliar
qual é o caminho que vai te dar uma maior probabilidade de sucesso. Faz sentido? Então, era basicamente isso. Estou encerrando aqui para a gente abrir para perguntas. Só falar também que aqui na apresentação, acho que vai ser mandado para os alunos depois, tem todos os links com as minhas coisas. Aqui no Medium é onde eu geralmente posto os artigos relacionados à inteligência de decisões e na newsletter também no LinkedIn. E é isso. Acho que a gente pode abrir para perguntas, Luísa. Eu não sei se alguém tiver alguma pergunta sobre o microfone, manda no chat, mas na verdade eu tenho. Tu comentou que tu não era dessa área, né? Que tu foi para essa área com o tempo. Se alguém aqui que estiver ouvindo tem interesse em entrar na área de dados, o que tu recomendaria, assim, para enfim, dar esse... Tá. Eu acho que eu recomendaria principalmente pensar em quais são as habilidades e o problema que você quer resolver. Eu acho que se a pessoa entra em dados pensando em programação, sei lá, em programação, ou então em desenvolvimento de software, ou nessa parte mais técnica, ela provavelmente não vai ficar na área, sabe? Talvez ela fique, mas eu acho que ela vai acabar se ficando um pouco entediada com o tempo. Então, o que eu recomendaria é pensar qual é o tipo de problema que você quer resolver e começar direto. Então, não parar, por exemplo, para, eu vou começar a estudar sobre dados só depois que eu tiver uma base de dados gigantesca. Não, começa agora, coisa pequena. A Wari tem muito, inclusive a Wari tem muito material para você começar a fazer isso. Tem muito curso gratuito e tem também os cursos completos que te ensinam todo o caminho, mas eu acho que seria com isso. Começar pelo problema que você quer resolver ou a indústria que você quer trabalhar e tentar se inserir em dados a partir daí. E aí sim eu recomendaria você ir atrás de alguma capacitação. Obviamente aqui a gente vai recomendar a Vari, mas eu acho que é algo que a pessoa tem que começar sozinha para ver se gosta antes de começar um investimento nessa carreira, sabe? Eu não sei se tu consegue ver por causa da apresentação, mas recebemos um comentário bem legal ali, dizendo que adorou a apresentação, que vai sair daqui com algumas ideias de como fazer pesquisas envolvendo o público e tal. Então, não sei se consegue ver, né? Porque às vezes a gente está apresentando e não aparece as mensagens, mas achei legal compartilhar esse Legal feedback. demais. Legal demais, obrigado. Acho que o Fábio tem uma pergunta. Opa, boa tarde. Tá conseguindo escutar? Sim, tudo certinho. É mais uma curiosidade em geral, Vinícius. Não diria que é muito em relação ao que a gente vê agora, é porque eu vi que tu tá usando o, o navegador da Brave, né? Uhum. Que é literalmente a Web 3.0. Eu juro pra você, eu fico pensando muito esses dias, como é que vai ser esse mundo de dados com essa, tipo assim, o próprio navegador e os próprios aplicativos estão sendo tudo feito para o blockchain, para a intenção de não ter rastreamento de dados, né? Sim. Eu sempre fico pensando, cara, como é que vai ser esse mundo de dados a partir da Web 3.0? É uma ótima pergunta, inclusive. Porque eu acho que você deve saber, se você está falando disso, você deve saber disso, que, por exemplo, a Apple está bloqueando muito a aquisição de dados de tráfego, por exemplo, né? Então eles estão fazendo de tudo para bloquear qualquer tipo de aquisição. Só que eu acho que a questão é que os dados que a gente está comentando aqui, eles são de marketing, sabe? Mas se a gente pensa em outros tipos de dados que são rastreados internamente, então, por exemplo, eu já trabalhei com arquitetura de Google Analytics, por exemplo, que é o que geralmente as empresas usam para marketing digital, e mesmo que eu esteja usando Brave, e mesmo que ele bloqueie cookies, é impossível bloquear o rastreamento dentro da empresa. Então, se eu fizer um clique em alguma página, ele vai saber que eu fiz o clique, porque é impossível você bloquear o rastreamento dentro dela, entendeu? Mas eu acho que essa ideia da Web3 e de toda a arquitetura de blockchain, ela veio para ficar, eu acho, na minha humilde opinião, e ela também veio para aprimorar os dados com os quais você trabalha. Mas eu acho que esse problema que você citou, ele acaba sendo muito mais para um setor de campanhas de marketing e remarketing, por exemplo, do que exatamente para toda a estrutura de análise de dados no geral.
sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu. E justamente eu pensei muito isso, porque ontem eu tive uma aula de marketing digital e a gente falou muito de remarketing. Justamente aqui na UARI. Eu fiquei, véi, eu tô usando um navegador onde não existe remarketing, tá ligado? Eu falei, como é que Sim. eles vão fazer isso, tá? Tá dificultando bastante. Tá dificultando bastante. Boa, alguma outra? Galera, temos alguma outra dúvida, algum outro comentário? Enfim, não sei, mas de verdade, Vinícius, chegou ali um comentário, vamos ver, enquanto eu estava. Parabéns pela apresentação, muito boa, a Isabela mandou. Ah, legal, obrigado. E eu ia te comentar isso também, já que a gente não tem mais nenhuma dúvida, eu queria te agradecer por topar participar do Talks, por também topar a alteração ali de horário que eu tive que falar contigo, de verdade. Foi, foi uma baita aula, assim, foi ótimo. Te agradecer por topar estar nessa com a gente. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Luísa, de verdade. Muito obrigada a todo mundo também que tirou um tempinho para participar aqui com a gente. A gente se vê na próxima, então. Tchau, gente.